Olá, olá, senhoritas, cavalheiros, estudantes, professores, jornalistas, escritores, poetas, juízes. Olá, olá, queridos alunos. Tudo bem, quinto ano? Ah, que saudade de vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje? Preparados, meus amores? Ah, que legal! Hoje é dia 15 de maio de 2020, sexta-feira, último dia para tirar uma foto lá do seu produto, aquele que você inventou, meu caro publicitário, minha publicitária. Muito bem, estou recebendo fotos bem legais. Parabéns, pessoal. Não esquece de pôr o nome e fala um pouquinho o que é o produto, tá bom? Para eu entender melhor. Vamos começar então a nossa aula. Quero que vocês abram o caderno lá na página 25, isso, página 25. Eu li para vocês, acredito que lemos juntos, não é verdade? O texto Camelô Caprichado. Conversamos um pouquinho sobre ele, né? O perigo, né? O perigo de uma caneta tão maravilhosa assim, não é verdade? Já pensou a caneta fazendo a sua lição? Desde o primeiro aninho, você não ia nem saber ler e escrever, não é verdade? A lição ia estar linda, mas você não ia estar sabendo fazer nada. Então, esse texto foi muito legal, porque a gente tem que ter os nossos sonhos, sim, mas a gente tem que se esforçar para chegar lá, certo? Então, agora é o seu papel também. Você está em casa, mas você está estudando, você tem que fazer a sua parte, você tem que se esforçar também. Muito bem, o que é a aula de hoje? Eu vou explicar o estudo do texto para vocês. Depois que eu explicar tudo, você vai ler novamente o texto e responder. Combinado? Então vamos lá que eu quero explicar para vocês. Eu estou lá na página 27. Por favor, meus amores, abrindo aí na página 27. Primeiro eu vou explicar, tá bom? Depois você lê o texto novamente e responde as questões. Combinado? Tem que ler o texto, aliás, várias vezes. Esse negócio de querer responder uma interpretação de texto sem ler o texto, gente, não dá. Tem que ler várias vezes. É assim que a gente faz uma interpretação, um estudo do texto. Estudar o texto é ler o texto várias vezes. Então, nada de preguicinha, tá bom? Vamos nos esforçar. Combinado, quinto ano? E caprichar também, certo? Faça a sua parte, que eu tenho certeza que se você prestar atenção em mim, você vai fazer isso direitinho, combinado? E depois eu faço a autocorreção na próxima aula. Então vamos lá. Destaque do texto as palavras cujo significado é desconhecido por você. Copie-as abaixo e procure deduzir, tá bom? É descobrir o sentido de cada uma delas lendo a frase. Bom, se você não conseguir, confirme o significado no dicionário. Aliás, esse exercício 1 é bom fazer com o dicionário, tá bom? Existem aí várias palavrinhas que você talvez não saiba o significado, tá bom? Coloque pelo menos 3, uma em cada linha, faz uma bolinha, coloca ela, passa um tracinho colorido, 2 pontinhos, escreve o significado. Vou te dar exemplos, tá? Cosmonauta, estratagema, arenga, apesar que arenga eu falei na aula passada, se você prestou atenção, acho que você vai lembrar, né? Enfim, tem aí estratagema, então, né? Tem várias palavrinhas aí que dá para você procurar o significado, tá bom? Então, esse é o exercício 1. Aponta o lápis e capricha bem bonitinha essa letrinha, hein? 2. Releia este trecho do texto. Por que esta caneta Ciclope, como o nome está dizendo, é um gigante que transporta qualquer ideia para qualquer lugar? Muito bem. Olha aí o desenho de um ciclope, gente. Ciclope, na mitologia grega, eram aqueles gigantes de um olho só, bem no meio da testa, tá bom? Eles eram fortes, poderosos, tá bom? Agora pensa aí, certo? Sabendo disso, você acha que ciclope é um nome adequado para essa caneta?
O que que essa caneta é? Ela não é poderosa, ela não é, enfim. Aí você vai escrever aí o porquê. Fácil também, gente. Pensa na força e no poder de um ciclope e pensa em tudo que o camelô disse da caneta, combinado? Aí você explica. 3. Para vender o exercício 3, olha lá, abre aqui, você está com o caderno, meu amor, abre lá na página 28, tá bom? Para vender as canetas Ciclope, o camelô anunciava em alto e bom som muitas qualidades do produto. Vocês repararam que ele não falou nada que não fosse qualidade, ele não falou mal de nada, ele só falou bem do produto, não é verdade? Então, aí, gente, vamos lá então. Ele falou muita qualidade dessa caneta, mas você percebeu que algumas eram inventadas, não eram reais, né? Tinha coisa lá, caneta que pensa, por exemplo, para diante do erro e tantas outras coisas que tem lá no texto que você vai reler o texto novamente. Muito bem. Só que tinha coisas que eram reais, que a caneta fazia, que toda caneta faz, certo? Então, o que que você vai escrever? Pelo menos duas, tá? Faz uma bolinha para cada uma, tá? Duas qualidades reais que a caneta realmente tinha, né, no texto, e todas as canetas têm, e as qualidades absurdas que você vai ver que tem muitas absurdas, tá bom? A partir das informações dadas no texto, cite ao menos 3 profissionais que faziam parte do público-alvo do camelô. Público-alvo a quem destina o produto. Ele não destinou o produto a somente uma profissão, né? Ele abriu para todo mundo praticamente, né? Juízes, eu fiz até uma abertura aí você olha lá os profissionais, combinado? Tá bem fácil também essa questão. Questãozinha B, lá na questão B, ainda na página 28. Você acha que as qualidades da caneta Ciclope, ressaltadas pelo camelô, foram bem escolhidas para convencer, lembra disso, né? Convencer seu público-alvo a comprar o produto? Por quê? Então, pensa lá, as palavrinhas que ele escolheu, elas que ele ressaltou foram bem escolhidas, né, para convencer? Você compraria essa caneta? Pensa aí. Não, a gente fez uma reflexão, mas antes da reflexão, você estava doidinho para comprar várias, né? Tô sabendo, né? Muito bem. Além do exagero, olha bem, além do exagero ao apresentar as qualidades do produto que ele exagerou, o camelô usa outros recursos para valorizar a caneta Ciclope. Escreva pelo menos 2 deles. Então, além dele falar daquelas qualidades todas, ele repete muito uma coisa. Você reparou? Ele repete. E tudo isso por... Aí ele fala mais uma qualidade, e tudo isso por... Então, ele vai repetindo várias vezes uma coisa importante. Ó, já dei uma dica de uma coisa aí que ele usou, né? Um recurso para valorizar. Sabe outro recurso que ele usou? A voz. A gente percebe muito isso nos sinais de pontuação. Você reparou quantos sinais de exclamação existem no texto? Ele estava. Isso indica, vocês sabem, quando a gente termina uma frase com um ponto final, quer ver? Ó, bom dia, ponto final, ó, bom dia. Agora eu vou pôr um pontinho de exclamação. Bom dia! Quem convence mais? Pensa aí, tá bom? No primeiro parágrafo, lá no exercício 4, gente, respostas completas, hein? Letra inicial maiúscula, resposta frase, ponto final, na hora que você for responder, tá bom? Quinto ano, tá? 4. No primeiro parágrafo do texto, lemos: senhoras, senhoritas, cavalheiros. Cavalheiro é um homem educado, é diferente de cavaleiro, tá bom? Cavaleiro é o homem que monta em um cavalo, tá bom? Cavalheiro é um homem educado, tá bom? Então, ó, senhoras, senhoritas, cavalheiros, estudantes, professores, jornalistas, olha as profissões aí, né? Escritores, poetas, juízes, todos que vivem da pena, para a pena e pela pena. Eu tô lá no exercício 4, dá uma olhadinha na página
29. Por favor, me acompanha aí. Olha para a tela, olha para o caderno. Combinado? Isso! Vamos lá, olhando para os dois. Muito bem. Lá na página 29, tem lá o significado da palavra pena, tá bom? Porque o dicionário, ele não sabe onde que a gente colocou a palavrinha na frase. Então, ele vai dando todos os significados. Então, lá no dicionário, que você pegou o dicionário para fazer o exercício 1, você pode observar, qualquer palavrinha tem 1, 2, 3. Por quê? Porque o dicionário vai trazendo todos os significados possíveis daquela palavra que você pode encaixar na sua frase. Aí você vai ler todos os significados, lê de novo a sua frase, aí você descobre qual é o significado que está sendo utilizado para aquela frase que você está lendo. Então, no dicionário, se você pegar a palavrinha pena, tem vários significados. Vamos a eles? Primeiro, pluma que cobre o corpo das aves. Todo mundo sabe, né? Pena da galinha, por exemplo. Então, pena, pluma que cobre o corpo das aves. Então, eu posso fazer uma frase com com esse significado. Por exemplo, o menino arrancou a pena do ganso. Todo mundo vai saber que é a pluma, né, que cobre o corpinho lá do ganso, tá bom? Compaixão, dó, piedade. Olha que significado diferente, hein? Vou colocar em uma frase. Minha professora ficou com dó quando ela viu aquele aluno chorando. Ficou com dó, ficou com pena, né? Dó. Ai, que dó, professora, daquele cachorrinho abandonado na rua. Que pena. Aí eu não estou falando de pena de galinha, gente. Eu estou falando que eu estou com dó, com paixão. Olha a diferença, né? O significado. Pode ser uma penalidade imposta pelo juiz, uma pena, né? Será que a pena do bandido será reduzida? A penalidade, né? Isso. Então, é a pena que o juiz decretou para aquele assassinato foi de mais de 30 anos. Olha aí, né? Então, pena aí tem outro significado. Pequena peça lá no 4 de metal que se adapta à caneta para escrever. É uma pequena hoje. Vocês já viram aquelas canetas tinteiro? Elas têm uma peninha, já viram? São chiques aquelas canetas, né? Aquelas canetas, elas têm na pontinha uma peninha, que é uma pecinha de metal. Essa daí. E 5, ofício da escrita, certo? Pena, ofício da escrita. Muito bem. Todos esses significados nós temos para a palavrinha pena. Muito bem, o que você vai fazer? Vai pintar de azul, tem ali, né, o quadrinho. Você vai pintar de azul o quadrinho em que pena se refere a escritor, tudo bem? Aqui, ó, se refere ao escritor, ao poeta, tá bom? Então, de azul, tá? O significado de pena que se refere ao escritor, ao poeta. De amarelo, você vai pintar o quadrinho em que pena diz respeito à decisão do juiz. Facinho também, né? Bem fácil. Muito bem, pinta direitinho, capricha sempre, tá bom? Sempre, meus amores, amor, carinho e capricho. Cuida do caderno, não deixa o caderno amassar, sujar, todos esses cuidados são bem importantes, tá bom? 5. Nesta questão, vamos tratar da pontuação do texto, um importante recurso utilizado pelo autor. Perceba que eu estou falando do autor. O autor utilizou o autor, porque ele queria passar essa mensagem, né, da personagem dele, que era o Camelô, certo? Então, eu estou falando do autor, tá bom? Quem fez o texto. Que no caso, quem é o autor? Ah, muito bem, a Cecília Meirelles, muito bem, a autora no caso, né? Então, vamos lá. Você vai, olha só, no exercício 5, lá no A, pinte todos os pontos de exclamação que você encontrar nos 3 primeiros parágrafos do texto. 3 primeiros parágrafos, tá bom? 3 primeiros parágrafos do texto. Se você voltar lá no texto, página 25, abre lá, página 25.
Primeiro parágrafo, senhoras, senhoritas, vai até R$ 10, né? Segundo parágrafo, esta é uma caneta especial. Terceiro parágrafo, esta caneta não congela com o frio, tá bom? E vai até R$ 10. Então, tem 1, 2, 3. Nestes 3 parágrafos, tá bom? Você vai pintar, pega um lápis de cor, pinte aí todos os pontos de exclamação que você encontrar. Depois você responde, por que você acha que eles foram utilizados tantas vezes pelo autor? O que a autora Cecília Meirelles quis fazer com isso, gente? O que ela quis fazer com isso? Qual foi a ideia que a gente percebe? Vocês perceberam na minha leitura, né? Quando eu falo assim, né? Sem o menor erro de gramática. Se eu colocasse um ponto final, eu falaria assim, sem o menor erro de gramática. Sem o menor erro de gramática. Vou colocar outro ponto final. Por apenas R$ 10. Por apenas R$ 10. Veja a diferença e pensa aí, por que a autora Cecília Meirelles colocou tantos sinais, tantos pontos aí de exclamação. Ficou fácil, hein? Presta atenção, leia de novo o exercício que ficou fácil. Muito bem, agora o exercício B, vamos lá. O exercício B, ele está na página 30, tá bom? Página 30. Escolha uma outra cor. Agora, sei lá, vamos combinar aí que você usou azul para os pontos de exclamação. Tudo bem? Usa a cor que você quiser. Aí pega, de repente, agora o amarelo, tá? Vermelho, verde, a cor que você quiser. Troca a cor, tá bom? Escolha uma outra cor para pintar os parênteses ao longo do texto. Agora, presta atenção. Desde o primeiro parágrafo até o final, você vai pintar não só os parênteses, mas tudo que estiver dentro dos parênteses, todos os dizeres que eles demarcam, tá bom? Então, você vai pintar todas as palavrinhas que estão dentro dos parênteses. Gente, não é parentes. Parentes é tia, avó. Manda um beijinho para a vovó, liga para a titia, é parentes, tá bom? Parênteses, combinado? Não pode falar parentes. Parênteses, tá bom? Nesse caso aqui, parênteses. Muito bem. Depois responda que tipo de informações eles trazem. Aí você vai pintar, né? Se você acha que é a primeira, a segunda ou a terceira opção que está sendo dada aí no exercício, tá bom? O último parágrafo do texto também está entre parênteses. Você vai pintar tudo que está escrito ali. Nele temos a voz do camelô ou da autora, do autor que está escrito aqui, né? Que é o narrador. Certo? Então, você vai escrever aí. Nela, temos a voz de quem? Será que é o camelô, gente? Pensa comigo, ó. Vou ler para vocês. Último parágrafo. Ainda não pude comprar a caneta maravilhosa. Será que o camelô falaria isso? Ainda não pude comprar a caneta maravilhosa, porque há multidões ao redor do camelô. Mas sua arenga, que é o seu discurso, né? Como as dos tempos eleitorais, em época de eleição, né? Que o político, enfim, né? Faz aqueles discursos todos, né? Não é rica só de esperanças, está vendendo sonhos, né? Mas também de severas ameaças para os que vivem da pena, para a pena e pela pena. Olha que interessante. O camelô, ele não fala disso? Atenção, né? Olha que interessante, que texto maravilhoso. Ele fala assim, ó, lá no primeiro parágrafo: senhoras, senhoritas, cavalheiros, estudantes, professores, jornalistas, escritores, poetas, juízes, todos os que vivem da pena, para a pena e pela pena. Ele fala isso, né? E ela fecha com essa frase do camelô, da personagem. Ela fala assim: severas ameaças, justamente para esses que ele fez, né? O anúncio dele, né? Isso, ó. Ameaças para os que vivem da pena, para a pena e pela pena. Ninguém pode pensar pela gente, né? Se alguém começa a pensar por nós,
o negócio fica complicado, tá bom? Muito bem, esse texto é bem bacana, adoro a Cecília Meirelles. Aí você vai escrever então. Em relação à resposta para a pergunta anterior, como que você chegou a essa conclusão? Será que o camelô falaria isso aqui, ó? Há multidões ao redor do camelô. Será que ele falaria isso? Não, né? Então, lendo esta frase, a gente já entende que não foi o camelô, a personagem, que disse isso, tá bom? Foi a intervenção da narradora, da própria autora, que é a Cecília Meirelles, que com esse texto tentou, né, ensinar as pessoas que o leem que a gente tem que tomar cuidado, né? Muitos tentam convencer a gente e com sonhos, com coisas boas, né? Ninguém vai convencer a gente com coisa ruim. Não, quando uma pessoa quer convencer a outra, ela tem que falar coisas boas, não é verdade? E a gente tem que pensar para ver se tudo isso é aquilo mesmo, certo? Fica a dica então, né? Temos que pensar. Combinado? Muito bem. Exercício 6. Veja como 3 alunos do 5º ano responderam a pergunta abaixo. Por que a caneta Ciclope é uma severa ameaça para os que vivem da pena, para a pena e pela pena? A Luana respondeu, o Gabriel respondeu, a Amanda respondeu. Você vai ler as respostas dos 3 alunos aí do 5º ano, certo? Qual dos 3 deu a melhor resposta e comente. Você vai escrever por que você acha que a resposta da Luana foi a melhor, ou do Gabriel foi a melhor, ou a da Amanda foi a melhor, tá bom? Combinado? Muito bem, meus amores. Se ficou alguma dúvida, pode escrever o nosso endereço aqui de e-mail, nanimarciaprofessoras@gmail.com. Lembrando também que na segunda-feira, teremos uma live para a gente conversar um pouquinho, certo? Bater um papinho juntos, nós todos. Eu, vocês, Pronani e o Teacher Igor. Combinado, meus amores? Façam agora a leitura do texto e respondam essas questões que na segunda faremos a autocorreção de tudo isso. Um super beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente!